Olá, sejam bem-vindos ao Quadcast, o podcast do marketing. E para iniciar esse, que é o terceiro da nossa série sobre marketing pessoal, eu vou trazer uma frase de Warren Buffett, um dos maiores, se não o maior investidor do mundo, que diz que o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Sou Carlos Gregoleto, 20 anos de mercado em marketing e vendas, mestre em administração de empresas, e ao meu lado, André Aguiar, mais de 25 anos de mercado, idealizador do Quad Marketing, e hoje o assunto vai ser sobre networking. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma fera que vai falar sobre um pouquinho da experiência dele, de vida dele, e também sobre o assunto, que é Sidney Martins. O Sidney, ele é contador de formação, com 30 anos de mercado, palestrante, professor de negócios e fundador do CAI. Grupo de empresários com mais de 400 associados já em 7 cidades do estado de São Paulo, correto, Sidney? É isso aí. Sidney, seja bem-vindo ao Podcast. Muito obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes que você está aqui hoje. Eu que agradeço muito por estar aqui, né? Agradeço muito. Eu gosto de falar, né? Gosto de cuidar da vida alheia. Então, quando você estiver me escutando aí e recebendo aí alguma dica que faz sentido, eu vou estar cuidando da sua vida também. Então, essa é a minha função principal hoje. Então, gratidão por me permitirem aí estar aqui e cuidar um pouco da vida dos seus ouvintes aí. E falar um pouquinho como essa curva, né, de trazer o Sidney para cá. Foi uma experiência minha, pessoal, né? A gente está sempre procurando assunto, procurando coisas novas, procurando parcerias, né, boas. E aí eu caí no CAI, e aí eu falei pro Carlos, Carlos, a gente precisa trazer esse cara. A gente estava falando sobre o marketing, né? Marketing pessoal. Eu falei, a gente precisa trazer esse cara aqui, porque fez muito sentido, né? E esse assunto, o marketing pessoal, a gente está no terceiro episódio, né? A gente já falou sobre remuneração, que é um dos P's, né? O P de pricing. Nós já falamos também sobre comunicação, que é o P de promoção. E hoje a gente vai falar sobre o P de praça, que é o placement, onde você se coloca, né? Você se vende esse produto, que é o mais importante que nós temos, que somos nós mesmos, né? Então, Sidney, muito obrigado. Acho que vai ser legal falar. E a gente queria saber um pouquinho sobre a sua história, entender um pouquinho, poxa, o que o Sidney já fez, o que o networking transformou o Sidney, né? Então, a ideia é entender um pouquinho e falar um pouquinho sobre você hoje. Que legal. Network é simples, cara. Network é tudo que você tem na vida é oriundo de network, porque você é. Olha que palavra forte. Você é fruto das relações que você tem na vida. Você é fruto e colhe o fruto através das pessoas que você se relaciona. Então, desde papai e mamãe, a coisa já começa. E aí, normalmente, a gente fica limitado no âmbito das pessoas que a gente gosta de estar, e tá tudo bem com isso. Só que as pessoas que muitas vezes vão te incomodar, elas têm algo para te ensinar. E no mundo dos negócios, quando você tem um time, quando você tem uma equipe, que é importante, porque sem equipe você não cresce, sem time você não cresce, você não escala, você vai ser sozinho, num único ambiente. Quando você entende esse jogo, que você precisa de pessoas, você entende que você precisa compreender esse universo de pessoas. E isso vai se amplificando para essas relações, para construir benefícios na sua vida. E você construir na delas também. Porque muita gente que vai para o grupo de network vai querendo vender, querendo se aproveitar, e não é esse o jogo. O jogo é ser interessante. Só fazendo um parênteses, né? Uma coisa que você falou, a gente até estava falando antes aqui, né, de começar. Eu, pessoalmente, tinha uma experiência muito negativa com grupo, né? Grupos assim, de networking. Então, que é exatamente isso. Todo mundo só queria sugar, né? Não queria oferecer alguma coisa ao grupo. E eu acho que isso também foi mudando ao longo dos anos. Acho que você estar num grupo que você só quer ter alguma vantagem, não é bem visto, não é legal. Você tem que entregar. Ontem, né, num evento que eu fui do Sidney, falou sobre isso, né? Eu achei assim, foi uma coisa que me marcou bastante, né? Às vezes o empresário está num momento muito ruim de dinheiro e tudo mais, e é nesse momento que ele oferece alguma coisa para alguém, e isso gera uma energia, isso gera um contato, isso gera uma forma da pessoa sair daquilo. E eu fiquei refletindo sobre isso, e é verdade, né? Se você enxergar o network de uma outra forma, as coisas fluem melhor, né? Sim, sim. Na verdade, o ambiente de network, ele é um catalisador.
Por que um catalisador? Porque ele vai pegar pessoas, ambiente e oportunidade. Sem esses 3 itens, se você não estiver no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a oportunidade não vai aparecer na sua vida. E quando você facilita para o universo, estando nesse tipo de ambiente, principalmente ambientes como o CAI, que promove isso muito bem, que a gente está sempre alinhando o propósito e de servir, que é o que é o mais interessante do network, né? Você encontrar um ambiente onde você é servido. E sendo servido, naturalmente você vai servir, porque todo mundo aqui, cara, na sua experiência de vida, pode contribuir na vida do outro. Você falou isso ontem, né? E falou isso hoje. Essa questão do empresário sempre achar que tá certo, né? E aí quando você tá com outras pessoas, você começa a refletir também sobre isso. Será que eu realmente tô certo, né? Exatamente. Quase sempre o empresário tem certeza que tá certo. Né? Quase sempre. E aí ele sofre muito com isso, porque ele tá certo, mas não tem resultado, né? Então são poucos os que saem dessa zona e entendem, pô, preciso de ajuda... E aí realmente busca ajuda e continua nisso. Porque chega um momento também que ele fala, nossa, eu já tô bem demais. Aí começa vai para um outro degrau, porque qual que é o problema dos negócios na vida? Você foi para outro degrau, os problemas vão vir diferente e mais potente. Aí você esquece o que te levou para outro degrau, que foi justamente o ambiente, pessoas, conhecimento. E aí você fica preso aqui. E ali o caos acontece e você não sai. Porque negócio de sucesso não acontece sem caos. Grava isso que eu tô falando. Negócio de sucesso não acontece sem caos. Então, primeiro você tem que gerar o caos. E depois você tem que ter capacidade, habilidade, conhecimento, mentalidade, competências e ferramentas para gerir esse caos. Para transformar o caos na paz, para depois você gerar um novo caos. Essa é a sistemática do negócio. A gente conversando. Exatamente. A gente fala sobre isso, que a gente tem perfis muito diferentes, né? Sei. Eu sou o cara do marketing da ação, fazer e vamos pra cima, e depois a gente vai arrumando no meio do caminho. O Carlos, ele já tem um perfil mais analítico, né? Então a gente se complementa nisso. Exatamente. Você ia falar aquela hora? Não, só comentar, né? Aproveitando esse gancho que o Sidney comentou da questão das bolhas, né? Então você sair daquela bolha que você tá vivendo, e isso faz muita diferença para o empresário, e não só para o empresário, para qualquer pessoa, né? Existe uma teoria que é a teoria dos laços fracos. Isso é uma pesquisa acadêmica de 1970, que fala que 90% do tempo você passa com pessoas próximas, mas 90% das oportunidades vêm de pessoas com os laços fracos, com aquelas que você não tem contato todos os dias. Então tá muito em linha com o que você falou, e é muito bacana, né? Ouvir outras pessoas e um especialista sobre o assunto que fala exatamente a mesma coisa. Sim. Se permitir, né? Na verdade, eu sou mais um especialista sobre vida, né? Porque negócio tem tudo a ver com pessoas, né? Por exemplo, todo negócio ele existe por uma necessidade. Dentro do universo universitário, quando você vai formar um negócio, a gente trabalha com modelo de negócio. E por incrível que pareça, 99% das empresas que nascem no país não nascem a partir de um modelo de negócio. Que é o que, para quem e como. Então nasce sem pé nem cabeça. Tá? O cara monta um negócio porque ele gosta e ele acha que todo mundo vai comprar aquela falou situação. Isso, né? Olha, quem não assistiu, assista o episódio 2. A gente falou exatamente sobre isso. A gente falou sobre marketing aplicado a vendas. Foi exatamente esse assunto. E é muito, muito isso, né? A pessoa não vê uma necessidade do mercado, não vê uma necessidade que efetivamente acontece. Não, eu sei fazer alguma coisa, então eu vou montar uma empresa disso. Ele acha que é o melhor produto do mundo. Exato. Só que ele não sabe se aquele produto é bom para que ele vai vender. Sim, aí você... Se existe o mercado. O que acontece nesse cenário? A gente entendeu isso dentro do CAI, e hoje a gente traça uma timeline de treinamentos que desenvolve o empresário em 3 tríades. A primeira tríade é a mente. Então a gente trabalha, tem que trabalhar a mente dele a todo tempo, né? Por exemplo, vamos lá, o camarada ele entra no CAI, ele não sabe vender, ou ele vende, quer comprar um copo? Sabe? Não entende a psicologia da venda. E é muita gente, viu? Eu sei porque eu tenho grandes empresários que fazem uma formação, é muito simples, né? A maneira que a gente traz assim, é conversando, não tem muito que ficar inventando. Porque eu sei que hoje para vender curso a galera faz
tudo que pode e que não pode, né? A gente não tem essa finalidade, a gente traz a galera do CAI para evoluir, porque quanto mais empresários evoluídos eu tiver na nossa rede, mais oportunidade eu vou ter e mais oportunidade todo mundo que está na rede vai ter. Agora, esse processo precisa ser trabalhado, então o Prime, que a gente chama de Prime, a pessoa precisa aprender a vender, precisa entender de negócio e precisa ter inteligência emocional para lidar com isso. Depois eu queria até ter uma parte na inteligência emocional, porque é algo que transformou a minha vida, tá? Então, vendas, entender de negócio e inteligência emocional. Isso é para o negócio parar de pé. Um segundo estágio, ele precisa aprender gestão. A maioria dos empresários não entende gestão. E a gestão do negócio, a primeira coisa que eu trabalho é mentalidade, trabalho a mente dele, depois trabalho competência e trabalho ferramentas. E aí falando assim parece ser simples, né? Só que a gente gasta lá uma mentoria de 2 meses com aulas gravadas, aulas de 10 minutos só, pro cara não se estressar. Aí eu coloco filme, aí eu coloco dinâmicas pro empresário poder entender, porque o empresário que não tem tempo de nada. Você não tem tempo, não vai dar, e fica adiando, fica procrastinando, a vida é uma loucura do empresário, né? Então, um incêndio, né? Exatamente. E aí, por último, a gente trabalha com esse catalisador, que eu trago pessoas em lugares certos com oportunidades. E aí a gente transforma isso num ambiente que traz tudo que o empreendedor precisa. Que é exatamente o networking. Exatamente. Quando termina isso, Carlos? Quando termina isso, André? Nunca. É cíclico. Por isso que cada vez que a pessoa vai num treinamento meu, por mais básico que seja, toda vez, cara, peguei uma coisa maravilhosa aqui. E eu também aprendo todo dia, né? Peguei uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você subiu o nível da consciência, mudou. Mudou o produto. E o que mais as pessoas ensinam, sabe o que é, Carlos? Ferramenta. E o cara não pega uma ferramenta se ele não tiver uma mente preparada para receber uma ferramenta. Ontem teve o exemplo, né, daquele casal, um casal que eles trabalham juntos, né, o marido e a mulher, e o rapaz ele trabalha na parte de produção e a moça na parte de vendas. Eles tiveram uma crise, né, na empresa e ela não conseguiu lidar com isso. Então, isso afetou diretamente o negócio deles, que estava num plano de ascensão muito grande. E eu achei legal eles mostrarem tudo isso e como essa questão da inteligência emocional afetou o negócio deles. Afetou ao ponto deles falarem assim, peraí, a gente vai acabar fechando a empresa. Sabe o que é louco? Você não sabe disso. Eles não sabiam disso. Aí começou a entrar no CAI, faz um evento, faz outro, e aí a pessoa começa a descobrir. Normalmente, quando você está na situação, você não percebe o que está acontecendo, porque você está em movimento, você está na inércia, então não necessariamente você está enxergando o que está acontecendo do lado, você está vendo só aquilo ali que está na sua frente. Exatamente. Então faz muita diferença. E o empresário tem um problema grave, ele não pede ajuda. Você pega, como é que tá seu financeiro? Maravilhoso. Tá ruim, mas tá bom. Sabe como é que é? Ele não reconhece que tem problema, cara. É impressionante. E Cid, essa questão, você falou desse ambiente de networking, existe uma diferença entre você ter um networking que seja oportunista e aquele networking que é estratégico. Como que você vê essa diferença? Eu acredito que você perceba isso muito quando você vê, às vezes, um empresário novo entrando ali que quer ser mais oportunista ou ele pensa de forma estratégica. A maioria que vem, 90% vem para vender. Então vem com a intenção de comprar, de fazer negócio mesmo, tá? E aí lá dentro, hoje, por exemplo, hoje às 8 horas, a gente tem um evento que chama Como Lucrar com Network. E aí eu explico passo a passo, todas as etapas, mas o fator principal do network é seja interessante e não seja interesseiro. Perfeito. É quantas pessoas você pode ajudar, quantas pessoas você pode colaborar, porque todo negócio, ele nasce para resolver o problema de alguém. Então, o negócio, quando nasce, já é bênção, porque a intenção é resolver problema, tá? Eis que, para resolver esse problema, você precisa receber por isso, mas chega uma hora que o empresário, ele tá tão veroz naquele negócio de vender, porque a gente sabe que venda acaba sendo um game dentro da empresa, então tem que vender, e ele esquece disso, ele esquece de que antes da venda, a gente precisa ter uma conexão. É a primeira coisa da venda. O primeiro passo da venda é você criar conexão. E ninguém, cara, cria conexão com ninguém quando ele entende, quando ele sente que o outro tá querendo se aproveitar dele. Não cria conexão. A conexão, ela é legítima quando a pessoa, ela se propõe e disponibiliza a ajudar a outra.
Não é venda. Esse que você comentou, tem um livro que eu gosto muito. Eu já dei esse livro para umas 5 pessoas, que é Como Fazer Amigo, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele é excelente, esse livro. É um livro de quase 100 anos atrás. E ele fala exatamente isso. Então, você ouvir mais do que falar, você ter interesse genuíno nas pessoas, né? E você vê como que você pode ajudá-las em vez de simplesmente tentar subtrair alguma coisa ou tentar pegar alguma coisa para você. Pronto, é isso aí, Carlos. É o conceito básico do network de qualidade. É exatamente o que a gente propôs pro Sidney, né? Vem para cá, fala da sua história, fala do seu negócio, o espaço, a gente deixa esse espaço aberto, né, para os convidados, para falarem dos seus negócios. Então, assim, a gente divulga, coloca link, tudo que possa ser interessante para vocês, porque a gente entende que isso é uma energia de mão dupla. Sim. Né? Não é assim, vamos levar um convidado que vai nos ajudar em alguma coisa, a gente não vai funcionar. Agora, assim, Carlos, dentro do que você perguntou, existe um negócio chamado intencionalidade, que é o foco dentro daquilo que você entrega. Então, vou exemplificar para você entender. Dentro de uma palestra, eu entrego muito conteúdo, eu entrego muitos insights, mas eu tenho uma intencionalidade de vender alguma coisa. Perfeito. Ou uma ideia, ou um produto. Se eu entro numa palestra para fazer uma palestra e eu só falo, porque o que acontece? Dentro de uma estrutura de palestra, você precisa emocionar as pessoas. Porque as pessoas vão gravar as coisas baseado na emoção. Nossa, concordo. Então, essa estrutura, ela tem que ser construída. Então, se eu vou fazer uma palestra de 10 minutos, se eu vou fazer uma palestra de meia hora, se eu vou fazer uma palestra de 1 hora, eu tenho que garantir a venda daquilo que eu quero passar. Seja um produto ou seja uma ideia. Não é fazer por fazer. Não é fazer por fazer, eu tenho que ter intencionalidade, tá? E aí nessa caminhada, quando eu me entendo, aí dentro do poder da venda que a gente fala, que tudo tem a ver, tudo é venda na verdade, existe um processo neural de quem está escutando. Então você vai estar trabalhando isso a todo momento porque você tem consciência disso. Você tem intencionalidade, porque se eu quero, imagina o seguinte, um médico que atende uma criança. O médico que atende uma criança, no decorrer, quando ele é bom, quando ele é um profissional exímio, exemplar, a criança se abre com ele, a criança brinca, a criança sai ele toma injeção sem chorar. Já viu o médico que faz isso? Por quê? Porque ele está fazendo o trabalho dele, está sendo legal, ele está sendo bacana, mas ele está sendo intencional. Você entendeu? Então, nós, como empresários, nós temos que praticar isso também. E aí a coisa vai acontecer. Você tem a intencionalidade sempre, tá? E às vezes isso é meio conflituoso para quem está começando a entender isso. Como é que eu vou ser um cara bacana, vou ser um cara que vai ajudar e ao mesmo tempo vou ser intencional? Porque quando a gente liga a palavra intencionalidade, a pessoa que escuta intencionalidade imagina que isso é algo negativo, que você é interesseiro, e não, na verdade não é. Você é interessante, mas você tem intencionalidade de ajudar aquela pessoa com aquilo que você tem para ajudar. Que legal isso, né? A gente tava falando um pouquinho, a gente sempre faz um pré-roteiro, né, dos nossos podcasts. E aí você estava falando sobre isso, olha que engraçado, né? O nosso próximo item seria como ser lembrado de forma positiva. E foi exatamente isso que ele falou. Então, você vê como existe um alinhamento do discurso que você tá falando com o que você tem de teoria. Sim. Então, não adianta nada. A gente tem uma teoria, né, de fazer network, mas na prática a questão de ser interesseiro e interessante. E só referendando, dentro do marketing nós temos uma linha que é o famoso neuromarketing. E ele fala exatamente sobre esse processo neural que você comentou, que você desativando alguns sentimentos de defesa que a pessoa tem, né? Então você ativa mais a questão da racionalidade, da pessoa entender, ter menos barreiras daquilo que você vai falar, para você conseguir de fato ter acesso ao sentimento da pessoa. Então é muito bacana. Dentro lá dessa formação de embaixador, cara, tem uns quebra-pau nervoso. Quebra-pau que eu digo é briga de mentalidade mesmo, porque principalmente quem já vem do universo, que já é palestrante, você fala, nossa, por que o cara de palestrante vai fazer o seu curso? Porque, cara, para ele chegar num nível de venda com palestra que eu ensino lá, ele vai gastar 200 mil no mercado. Ele vai ter que fazer o curso, depois pós-graduação, depois mentoria, depois isso, depois aquilo. Cara, não tem segredo.
Eu entrego uma apostila de 20 páginas, a pessoa entra na sexta e sai no domingo com o meu compromisso que ele vai estar fazendo palestras e vendendo. Ah, sim, mas você dou garantia. Inclusive, eu falo para todo mundo, você vai e faz, se você não gostar, você não paga. Se eu não te surpreender, e olha que legal, atender a expectativa de alguém, cara. Então, se eu não te surpreender, ou seja, se eu não for além do que você espera, você não me deve nada. Você pode chegar e falar no final e tá tudo bem. Isso cria um gatilho na cabeça da pessoa, né? Fala assim, nossa, eu tenho que me esforçar para fazer isso dar certo. E mesmo seja uma pessoa que seja reativa, ela vai se sentir incomodada, né? De não querer pagar por um conteúdo que é bom. Então isso... Não, cara, assim, você ganha de qualquer mas jeito, eu faço com muita isso. tranquilidade, porque realmente você sai de lá palestrando. Eu vou te pressionar. Você vai entrar dentro de uma espiral lá que você vai sair com a palestra pronta. Não tem como não sair. E assim, eu tô num dilema grande, né? Porque eu não quero fazer turmas com mais de 20 pessoas. Porque eu acredito que pode comprometer a entrega, principalmente nesse quesito. Porque uma das coisas que mais atrapalha a vida do ser humano, inclusive na palestra, é um negócio chamado ego. Então eu tenho que trazer isso para baixo. Eu vou trazer uma história aqui. Eu tenho que neutralizar o ego, porque senão a pessoa ela não vai ser um palestrante legal. Porque o primeiro item para você construir confiança é conexão. Quando o ego tá alto, eu entro numa palestra, o Sidney, bonitão, cheirosão, beleza, e aí? Quem que é esse cara? Já desconecta. Vou trazer uma experiência minha pessoal. Não vou falar o nome da empresa, obviamente, mas há mais de 25 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, né, numa editora muito conhecida, e cuidava do marketing dessa empresa, desde sempre, né, cuidando de marketing, né, e o dono da empresa era um palestrante, né, muito, muito conhecido no mercado, e começou a ter muita gente querendo fazer livro e, na sequência, também virar palestrante. No começo, era uma ótima ideia, porque fazia um casadinho ali, né? Vendia a palestra, vendia o livro e ficava todo mundo feliz. E entrou exatamente nisso que você falou do ego. E aí, os que eram os iniciantes, eles começaram a fazer palestras mais caras, maiores, com mais gente. Isso começou a gerar um conflito interno e foi um baita de um problema para a empresa. Né? Porque como que você separa isso? Aí você faz um lançamento de um livro para um palestrante e o autor e para outro. Aí começa a gerar aquelas brigas. Mas o meu evento foi menor, mas eu vendo mais, mas eu tenho mais gente na palestra. Então é muito complicado lidar com isso. Então isso de ter no máximo 20 faz total sentido. Mas o meu dilema é justamente isso, é de mostrar para ele que não existe competição. Todos nós somos atores da vida. Todos nós somos atores da vida. Aí você olha um que a nossa referência de sucesso é uma referência nossa que foi construída. Não tá na nossa essência o sucesso. Porque o que é sucesso? Cara, sucesso é um ideal de valor apenas. Mas a plenitude da prosperidade é estar bem, é estar em paz. Isso que você falou, né? Assim, a gente sempre, a referência, né? A gente olha muitas vezes pro outro, né? O que o outro fez, só que você não tem a mínima ideia da história e de onde que o outro começou. Não, e você olha o sucesso do outro, cara, quem disse que aquilo é sucesso? Você não sabe quanto que o cara deve, você não sabe o que ele fez pra estar lá, você não sabe usar a falta de paz que essa pessoa tem. Então, cara, tem que parar de competir, tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro, tem que ser sincero. Cara, quando eu entendi esse jogo... E aí é por isso que eu falo que a inteligência emocional para lidar com esses desafios da vida é algo fundamental. Por quê? Porque sem inteligência emocional você pode ter tudo e não tem nada. Você nem se conhece, você nem sabe quem você é. Ontem vocês falaram sobre isso. E também marcou bastante. Tava prestando atenção em como a gente avalia isso, né? Como a gente enxerga. É como você falou, você tem o que você mostra pra rua e o que tá pra dentro. Aí fala assim, pô, o cara tem isso, tem aquilo, tá, mas ele tá no terceiro casamento, perdeu os filhos, ele não tem amigo, ele é solitário. E eu, particularmente, eu não acho sucesso. Né? Então é exatamente o que você falou. E você sempre olhar pra grama do vizinho achando que ela é melhor. E você acaba não olhando a sua. Exatamente. Esse que é o segredo, né? E o importante da vida, o que é, cara? É viver e ser feliz. Agora, como é que você vai ser feliz sem paz? Você olha pro cara lá, o cara tá com puta sucesso e você não.
Porque você fica comparando. Olha pra você, olha pra sua vida, olha pros seus filhos, olha pra bênção da casa que você tem, olha pra viagem que você fez. Mas não foi internacional. Se lasque, cara. Sabe, Cid, tem uma frase que eu gosto muito, eu escutei quando eu comecei a trabalhar. E aquilo me marcou tanto e marca até hoje. Que as pessoas, elas querem te ver bem, desde que não seja melhor que elas. Sim. E isso, assim, vale pra tudo. É porque rola um processo, rola um processo de frustração. Como é que funciona esse processo de frustração na prática? Veja dentro do nosso lar. Então, a gente tem irmãos, certo? E os nossos pais, teoricamente, criaram do mesmo jeito, com os mesmos benefícios e tal. Aí um irmão olha pro outro e compara. Pô, ele tem um carro melhor que o meu, ele tem uma casa melhor que a minha, ele tem uma mulher melhor que a minha, ele tem os filhos melhor que o meu. Então ele faz essa comparação interna. Para ele não se frustrar diante do sucesso do outro, o que ele faz? Ele arruma problema pro outro. Ele começa a inventar história para rebaixar o outro, para ele ser melhor. E, cara, e tá tudo bem também, entendeu? Agora, o grande desafio nosso é mostrar essa realidade para as pessoas, para que eles possam viver bem. Não porque eles possam ser melhor que ninguém. Mas o segredo da vida, dos negócios, é você estar bem com aquilo que você está fazendo, é você ser feliz. Porque quando o seu tempo de vida acabar nesse planeta, meu irmão, e nos treinamentos, principalmente no No Controle, que é um treinamento muito profundo de inteligência emocional que eu faço para empresários, quando o camarada fecha o olho lá, a única coisa que vem na cabeça são pessoas. Não vem coisas. São momentos e pessoas. E aí você entende que a vida é feita de momentos e pessoas. Então transforme cada momento que você tem, cada pessoa que passa pela sua vida, em algo extraordinário. E seja, as pessoas também, elas dão muitas desculpas, né? Você falou assim de elas colocam problema para os outros, mas ela também dá muita desculpa do porquê ela está naquela situação, né? Em vez de arrumar alguma ação, em vez de fazer algo para sair da onde ela está, ela coloca desculpa como se o mundo fosse o problema que está gerando ela estar daquele jeito. Que é mais fácil, né? É um caminho mais fácil do que você mudar, você enxergar que você tem um problema, que você tem aí um buraco que você está, né? E... Sim, Carlos, mas por que as pessoas, a maioria dos problemas estão presentes na vida das pessoas nesse sentido? Por causa da comparação. Porque se eu não me comparo com ninguém, cara, eu tô pleno. Verdade. Tô top demais. Agora, de repente lá eu ganho 100, 200 pau por mês. Aí eu olho pro cara que ganha 500 e eu falo, pô, tô ganhando pouco. Entendeu ou não? Essa é a dinâmica. Aí, pô, o cara tá ganhando 2 mil, olha pro outro que ganha 5, pô, tô ganhando pouco. A questão não é o que ele vive, é como ele está se vendo, é como ele está sentindo aquilo. E isso acaba prejudicando a nós mesmos, entendeu? E Siri, puxando agora, voltando pro networking, uma pergunta que eu queria fazer. Tem alguns contatos que marcaram a sua carreira? Quais foram esses contatos e como que você chegou neles, assim, entendendo um pouquinho o contexto que você estava vivendo naquela época? Eu não vou nem falar em época, mas a todo momento eu estou tão feliz com o Caio, porque eu conheço pessoas maravilhosas. Eu conheço seres humanos extraordinários a partir do momento que eu dou oportunidade de estar presente nesses eventos. Então, cara, eu tenho pedras muito preciosas na minha vida. Eu tenho pessoas, cara, que me admiram de forma que nem eu me reconheço desse jeito. E olha que eu me amo pra caramba, sabe? Mas tem uns conceitos, a galera me chama de mestre, e, cara, isso pra mim é impressionante. São pessoas que pra mim, cara, são luz na minha vida, sabe? Então... não tem alguém ou algo, é muita gente, cara, muita gente mesmo, tem muitos amigos, tem gente do CAI que começou no CAI, o CAI começou há 14 anos atrás, tá aqui até hoje no CAI, seres maravilhosos, empresários, que hoje são amigos, a gente viaja, e o legal é que eu criei no CAI um ambiente que envolve tudo que eu preciso para ter resultado. Então a gente tem a família, a gente tem saúde, porque a gente fica trocando ideia, fica um pegando o pé do outro para cuidar da alimentação, para fazer atividade física. A gente envolve a família e o lazer, porque esses são meus 4 pilares, né? 4 pilares que sustentam a minha vida. Família, finanças, lazer e saúde. Eu não negocio isso de forma nenhuma. Então, para ter isso num único lugar, o que eu fiz? Eu trago isso para dentro do carro. Então, a gente faz viagem, a gente tem... Ontem lá, por exemplo...
na mentoria do milhão, a gente toma um vinho, a gente brinca, a gente conversa, a gente reforça a amizade. As pessoas levam, você levou sua esposa, o outro leva, minha esposa tá sempre no meio. Quando a gente vai fazer viagem, pô, a gente tem momentos que a gente vai conversar sobre negócios, porque, cara, que é empresário não tem jeito, né? O negócio sempre vem. Aí a minha filha sempre fala, nossa, pai, você sempre tá trabalhando, mas não é que eu tô trabalhando, é que o ambiente, como eu gosto dessas coisas, eu priorizo e crio ambientes que trazem tudo isso. Eu vou te contar um segredo, então. Uma coisa que eu falei pro Carlos já. Eu sou muito pé atrás com muitas coisas, mas muito mesmo. A gente acaba ficando, né? A gente vai ficando mais velho, a gente fica mais receoso com muitas coisas. E eu falei pra ele, ó, deixa eu entender como que é. E não vai ser o que eles estão falando, no caso, o Caio, os embaixadores, mas sim as pessoas que estão lá. E você conversa com um, primeira pergunta, quanto tempo que você tá aqui? Eu tô aqui há 3 anos. Opa, então, peraí. Então, se a pessoa tá há 3 anos... é que ela tá confortável, que ela gosta, que ela está à vontade e também, eventualmente, gera negócios. Ok. Aí conversa com uma outra também. Eu tô aqui porque tem eventos que eu posso levar minha família. Opa, peraí, tá fazendo sentido o discurso e a prática. Aí tem lá o formulário de inscrição. Tem filhos? Tem. Qual que é a idade? Aí você vai casando a realidade do negócio. Qual que é o seu cônjuge? Fulano. Ou a fulana. Então, qual que é o telefone dela? Então, você vai criando essas conexões. E uma coisa que eu achei interessante, que é isso, exatamente o que você falou. Você como associado, você pode levar o seu cônjuge. Deve. Eu achei isso... A minha mulher foi ontem, né, no evento... E ela tem um outro perfil, ela não tem esse perfil de empreendedor e tal. E ela achou super legal, porque ela se sentiu confortável. E não fica aquela coisa, eu vou no evento, putz, vai voltar tarde, com quem que você tá? E eu achei tão interessante essa evento essa da visão. Família, e lá que a gente vai agora em Campos do Jordão, cara, se você for, você vai ver como é que é extraordinário, porque a gente cria laços de amizade, de relacionamento, é um negócio, é muito bom mesmo, tá? Lógico que onde está o ser humano, a gente tem que estar todo momento lapidando, porque o ser humano, ele cria os problemas, né? Mas normal. O que a gente faz é trazer esse ambiente, sabe, para um contexto empresarial, onde a gente tem esses 4 pilares. Né? Você comentou sobre o networking, eu acho que foi muito feliz o que você falou, que assim, o networking bem feito é um networking de conexão. Né? Então, acho que isso é muito legal. E essa conexão, ela é possível também utilizando os meios digitais ou ela é só presencial? Como é que funciona essa questão, essa diferença entre o networking presencial e o virtual? Dentro do curso chamado Conexão, que a gente dá no CAI, que a gente fala que é inteligência emocional, a gente trabalha uma coisa que chama energia. Tá? E... vai muito pro lado da inteligência espiritual. Inclusive, foi um dos primeiros livros, foi um livro que eu escrevi, que é Conexão, um dos primeiros, não, foi o primeiro livro que eu escrevi e único, né? Eu tenho vários livros de negócio escritos, mas não lancei ainda. Agora, esse eu fiz questão de lançar porque mudou a minha vida. Então, a gente tá falando de um troço chamado energia, tá? E energia é algo que a gente compartilha através dos meios digitais também. Mas nos meios digitais, a pessoa, quando você está fazendo uma reunião digital, você está ligado aqui, você está ligado com outra coisa, você não está conectado de fato. E aqui não tem como. Como é que a gente não vai estar conectado de fato? Como é que você vai estar aqui mexendo no WhatsApp aí? Não dá, porque senão você vai ficar, Sidney, e aí, o que você falou mesmo? Tá? E então, pessoalmente, conecta muito mais. Tá? Então, quando você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, é outro nível. Já viu gente que fica namorando no virtual anos? Mas se não conhecer pessoalmente, não tá rolando. E normalmente as pessoas que estão no virtual, que ficam muito no virtual, eles têm dificuldade de se relacionar. Eles têm dificuldade, tem um certo... E aí entra na inteligência emocional também, que precisa entender por que tem essa dificuldade, por que tem medo, na verdade, de estar perto de pessoas e conversando com gente. Que é o que está acontecendo com a geração atual, né? A geração atual é muito boa na relação digital, então tem milhões de amigos aí nas redes sociais, mas não consegue ir no aniversário e desenvolver um assunto. Eu falo muito isso, né? Eu tenho um filho de 12 anos. E ele, assim,
Carlos conhece, ele é super desenrolado e fala e conversa, não é aquela criança que fica, né, no tablet, no celular. E às vezes quando ele vai num evento, no aniversário de alguém, num casamento, cara, todas as crianças estão assim, estão desconectadas do que está acontecendo ali. Elas não estão prestando atenção. E os adultos, eles estão assim também. Né? E influencia tanto a geração nova, como os adultos, os empresários. E é muito complicado, né? Você falou uma coisa que é interessante. Você está numa reunião, aí a pessoa está mexendo no celular. Ela não está prestando atenção. Por mais que ela fale que está, não está. Não tá. Se você perguntar para ela o que você falou, ela vai falar uma outra coisa. Mas hoje quando a gente faz palestra, a gente precisa lidar com os desafios, certo? Isso é um desafio que acontece. Então a gente usa hoje, por exemplo, artifícios para poder chamar a atenção, gatilhos mentais, para deixar a pessoa conectada o maior tempo possível com a gente. Você imagina que esse treinamento básico do cara, a gente entra 1h da tarde, sai 9h, 10h. Como segurar esse pessoal? É um dinamismo que você sai de lá com o olhão assim, mas é todo momento trabalhando essa sistemática, entendeu? Então não é cansativo. Imagina, 3 horas ensinando sobre palestra, uma planilha com 20 páginas. Como é que funciona isso? É extremamente, é o que eu falo, é a nossa capacidade de lidar com os desafios. Então tem jeito? Tem, a gente só não sabe como. Tá? Mas é uma realidade que existe e a gente tem que lidar com isso. A própria Netflix, né? Não sei se vocês viram isso. Ela tá mudando os roteiros dos filmes e das séries. Por quê? Eles já entenderam que a pessoa tá assistindo alguma coisa mexendo no celular. Então, os roteiros, eles repetem frases, repetem assuntos para ter certeza que aquela mensagem chegou. Então, assim, são roteiros esquisitos. Às vezes que a pessoa fala a mesma coisa. Que quem está assistindo, prestando atenção, percebe isso. Essa repetição para marcar a informação. É isso aí. E você comentou sobre a questão da conexão. Eu particularmente acredito muito na conexão pessoal, é onde você gera de fato essa conversa, essa conexão de fato, e os meios digitais, eles são algo que potencializa a médio e longo prazo. Por quê? É uma facilidade você conversar com uma pessoa que você não tem, às vezes, muito tempo, muito acesso, e você tem a possibilidade de usar o digital para fazer isso, né? Sim. Inclusive, você consegue fazer alguns follow-ups e ser de forma até não invasiva, você conseguir trabalhar isso ao longo do tempo, né? Porque o networking, por mais que você faça um networking hoje, você precisa regá-lo de tempos em tempos, senão ele morre. Sim, morre. Né? Então, e o meio digital, ele ajuda muito isso. Ajuda, facilita essa conexão. Mas assim, é que nem se falou, é importante, mas não pode ser só nisso. A gente tem conteúdos digitais? Tem, para facilitar e para o camarada não reclamar. Agora, quer aproveitar mesmo, cara, esteja pessoalmente. E falando de meios digitais, né? Puxando uma parceria, né? O WhatsApp, ele foi criado num networking que não era, vamos dizer assim, tão próximo. O WhatsApp, as duas pessoas que criaram o WhatsApp, eles trabalhavam no Yahoo, né? Ele teve a ideia do WhatsApp e ele conectou com uma pessoa que ele tinha os contatos, que conhecia as pessoas no Vale do Silício, e aí eles criaram o WhatsApp, né? Partindo de um networking, e foi vendido por 19 bilhões de dólares uma empresa, né? Então, partindo de um networking. Todo negócio de sucesso, os maiores do mundo, se você for buscar, eles cresceram através do networking, porque sozinho não dá para você ir para lugar nenhum, cara. Você tem que conhecer alguém, conhece alguém, juntar força, juntar energia e vai se desenvolvendo. Aproveitando esse seu gancho, né? Existe uma questão do networking invasivo ou não invasivo. Eu vou trazer uma situação para você aqui, e aí você fala sobre ela. Eu fiz uma pós em gestão financeira há muitos anos atrás, e eu tinha um professor na época que, assim, ele como que eu vou dizer isso, né? Ele queria muito fazer network com todo mundo. Ele estava dando aula ali para fazer network. Só que passava do ponto, muitas vezes. Então era chato. Então o conteúdo dele era muito bom, né? O curso dele era muito bom, mas cansava. Porque todo momento ele ficava querendo fazer network. Ele ia, por exemplo, numa lanchonete, ele queria fazer network. Ele ia no aniversário, queria fazer network. E as pessoas param de convidar por conta disso, né? Então acho que passa do ponto, né, você querer fazer conexões e virar um chato. Qual que é o limite para isso?
Você quer falar, Carlos? Não, é que eu ia complementar o que ele falou, porque junta algumas questões que a gente falou. O ego, que ele levar o ego, não ouvir as pessoas, que é o que a gente falou, e não gerar conexão. Ele quer simplesmente impor aquilo que ele trouxe. Forçado, né? Como é que você não admira e não gosta de estar com alguém que quer te ajudar, que quer te escutar? A gente foi programado para falar, cara. E não foi programado para escutar. Então, quando você tá do lado de alguém que te escuta, isso é agradabilíssimo. Não existe essa sensação. Para existir essa sensação é que o Carlos falou. Você tá sendo interesseiro. Você fala muito de você e escuta pouco. Certeza. Não tem como você tá com uma pessoa de forma legítima, mas intencional. Agora, o que é estar de forma legítima? É você escutar. É você ouvir, é você, em cada dúvida, você vê o que eu posso agregar na vida dessa pessoa. E aí todo mundo quer isso. Não tem como não querer isso. Ao contrário, o que deve ter acontecido nessa história é a pessoa não escutar ninguém, só falar dela. E aí fica chato mesmo. É um dos desafios que a gente tem na formação. Quando eu encontro alguém que só quer falar dele, por exemplo, a pessoa chega numa palestra, eu sou fulano, sou formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, existem técnicas para você falar de você sem ser arrogante. Entendeu? É isso. Isso é uma conexão verdadeira, né? Não ser uma coisa forçada. Assim, é verdadeira, mas você tem que saber fazer, porque é intencional. Porque no geral, essa pessoa, por uma questão de inteligência emocional, ela foi conduzida a falar dela, porque se ela não falasse dela, ela não era reconhecida. Então ela criou uma blindagem. Então ela cresce falando isso. Quando é que muda? A pessoa precisa entender um pouco de inteligência emocional, se aprofundar, fazer uma imersão para poder entender isso. Eu tive um aluno na última formação do No Controle, que ele chegou lá, ele foi porque precisava da minha ajuda para alguma coisa, eu indiquei para ele. Fala, vai lá no Controle. Aí ele chegou lá e falou assim, eu não gosto desse ambiente, eu não queria estar aqui, isso aqui para mim é horrível, desse jeito. E no final, 1 minuto de depoimento, ele olhou para cima chorando e falou assim, cara, o cara que me trouxe até aqui, que era ele falou o nome dele, ele não serve para onde eu quero ir. Então eu agradeço muito a vocês aqui, agradeço esse cara por ter me trazido até aqui, mas para onde eu vou ele não pode ir. Entendeu? Então tem uma mudança muito grande. Cara, uma pessoa já sênior, 50 anos, falar um negócio desse. Então dentro de nós tem muita coisa guardada, cara. E aí, por saber demais, eu não me permito sentar no banco do aluno para falar, o que é isso? O que acontece lá dentro? Eu fui uma das pessoas para eu ir começar a destravar esse negócio de inteligência, porque não fazia sentido para mim, cara. Minha formação é contábil, meu negócio é número. Então, se não tiver muita plausibilidade para as coisas, eu não... E Cid, isso que você comentou, que você falou assim, né? Na estrada para a evolução, o seu ambiente ele é muito importante. E isso que você comentou agora significa que em alguns momentos, algumas pessoas as quais fazem parte do seu círculo, elas vão ter que deixar de fazer parte porque elas não estão sendo adequadas para a sua evolução. Sim, e é natural, porque é frequência. Então lá no Conexão, quando a gente fala em inteligência espiritual, você traz para a física quântica, tá? Que é o conceito mais real que eu tenho da espiritualidade, que é o inexplicável. Existe um sistema de leis que rege o universo, que funciona no plano físico, mental e espiritual. Não dá pra gente se aprofundar nisso aqui, mas existe. Verdade. Tá? E a partir do momento que você entende essa dinâmica, você vai entender o seguinte: como eu penso, como eu sinto, como eu vibro. Isso é frequência. E um rádio, quando ele só funciona na estação que ele está ligado na frequência daquela estação. Nós, seres humanos, também. Quando você se distancia das pessoas, porque você não está na mesma frequência que ela. Então não vai ornar. Não vai ficar amistoso. Cara, e tem tanta gente nesse mundo na mesma frequência sua, por que você vai ficar do lado de quem não está na mesma frequência? A não ser laços de sangue, né? Que ali tem que aprender, tem que evoluir, ou você vai aprender ou você vai ensinar. Mas em geral você vai ficar com pessoas que estejam na mesma frequência que você. E uma das dores, às vezes, é para você querer evoluir, às vezes você tem que mudar de frequência. E aí você conseguir fazer essa mudança de frequência também é difícil, né? Sim, mas você não pensa, vou mudar minha frequência. O que acontece é o seguinte, eu mudo meu pensamento,
Eu mudo meu sentimento e mudo a minha frequência. Você não fala, eu vou mudar a frequência. E muda, né? E muda. Mas o que muda, na verdade, é a sua forma de pensar. Perfeito. Então, o que manda é o pensamento. Quando você começa a pensar diferente, e aí é por isso que o ambiente é importante. Porque, por exemplo, eu cresci com muita escassez. Eu tinha certeza que eu era pobre, que eu tinha nascido pobre, que eu ia morrer pobre, que só tinha direito a ter acesso a coisa de pobre. Por quê? Porque meu pai me ensinava isso. Não é por maldade, é porque ele também aprendeu dessa forma. Só que em algum momento eu comecei a pensar diferente. Como é que você pensou diferente? Eu olhei para um determinado momento e eu estava do lado de pessoas que eu considerava ricas. Eu falei, ué, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou rico também? Olha, eu sou rico, rapaz. Eu comecei a pensar diferente. Quando eu comecei a pensar diferente, eu comecei a sentir diferente, aí eu comecei a vibrar numa frequência diferente. É só isso. O processo é simples. Então eu falo com a pessoa, se você tá duro, sem dinheiro, os negócios não tá indo para frente, é porque você tá pensando de forma diferente. Você viu lá o casal falando? Janeiro e fevereiro foram os piores meses da empresa dele. Em 10 anos, né? Em 10 anos. Mas foi o que eles se sentiram menos mal. Por quê? Porque eles estavam em um ambiente diferente, eles estavam pensando diferente, estavam com a frequência diferente. Bacana. Então não importa o que acontece, importa como você tá. E como você tá em função do seu pensamento, das pessoas que estão junto com você. E dali, você suportando esse processo de dor, não tem como voltar atrás, cara. Eles vão subir. E seja, nesse ambiente, eu acredito que várias pessoas passaram na sua rede de contatos, e eu acredito que você viu muitas pessoas também cometendo erros nesse período. Quais são os principais erros que você viu isso acontecendo para que a gente não corra nesse erro, né? E quem está ouvindo também não corra nesse erro. O erros de networking, você diz. Exatamente. Voltar para o nosso tema isso. aqui. Tudo. No network, no negócio, tudo. É copo cheio. É o maior erro das pessoas. O maior erro. Por que copo cheio? Porque quando o copo tá cheio, não cabe mais nada. Quando o copo tá meio cheio, aqui cabe, dá para caber alguma coisa. Então eu tenho que deixar o ego de lado. Eu chamo de labirinto do ego, né? Que eles têm sempre dois caminhos. E quando você, dentro desse labirinto do ego, encontra um negócio chamado humildade, eu sei que nada sei. Né? Já dizia o filósofo, eu sei que nada sei. Quando eu sei que nada sei, sempre cabe um novo conhecimento. E é o conhecimento, é a sua forma de pensar que te liberta. Então, se você está com algum problema hoje, é porque você ainda não sabe a resposta da solução daquele problema. E quando você se coloca numa condição de humildade, de ser vulnerável e entender que você ainda não sabe, você vai pedir ajuda, você vai buscar, você vai bater. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá. E essa é a solução. Fazendo isso, você resolve todos os problemas da vida. Todos. Você falou uma coisa interessante, né? No outro episódio, o Carlos falou, né, sobre isso. Você aprende, você estuda e morre burro, né? Você terminou outro episódio desse jeito e é exatamente o que você tá falando. Como existe um alinhamento, né? Quando você tá... o que você também falou da frequência, né? Quando você tá na frequência, com pessoas, com ideias, com objetivos, parece que vai tudo se conectando, né? De uma forma natural. E assim, eu falo, a gente tá aprendendo muito com esses episódios. Eu acho que tá servindo, mais pra gente, né? A gente espera, e eu tenho certeza que pra pelo menos uma pessoa que tá assistindo esse episódio, esse vai fazer diferença. E pra gente tá fazendo muita diferença, né? Estamos aprendendo muito. E sobre essa questão de livros, né? Você comentou sobre o ego. Existe um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, né? Que fala exatamente isso que você tá falando aqui. Que muitos dos problemas que são criados na sua vida partem de você mesmo. Não, todos são você. Todos são você. Eu costumo dizer o seguinte, quem te incomoda te controla. Então, a partir do momento que você tem consciência de quem você é, onde você quer ir, nada te incomoda mais. Quando nada te incomoda, nada te controla. Quando nada te controla, você é um homem livre. E quando você é livre, você está conectado com essa matriz quântica que eu chamo de Deus e que se você quiser chamar também, tá tudo bem. Enquanto você tá aprisionado, você tá no universo chamado medo. E onde existe amor, não existe Deus, não existe essa frequência. E aí você tá aprisionado. E Cid, o networking é só pro cara que ele é extrovertido?
ou introvertido consegue fazer um bom networking também? E como fazer, né? As técnicas. Sim. Se tiver alguma dica, já aproveita, já passa, a gente vai pegar aqui. Igual, ontem tinha um cara no Camarada no CAI que ele falou, eu não sei vender. Eu falei, cara, se você não sabe vender, aí tem um monte de teoria lá, mas eu falei o seguinte, eu já resumi logo, se você não sabe vender, para de empreender. Eu estava no evento, eu comprovo que ele falou isso. Porque para empreendedor que não vende, não tem como. Aí a venda, ela tem 5 passinhos só, tá? Para fazer network é o quê? É venda. É venda. É conexão, é dor, aí você tem que entender a dor do outro, você tem que resolver a dor do outro, você tem que quebrar a objeção e fechar a venda. 5 passinhos básicos. Se você não souber fazer 5 passos, cara, e network é igual. E seria isso que você falou assim, você falou muito para empreendedores, isso não é para todo mundo, porque você está sempre vendendo, ou você, que a gente está falando de marketing pessoal, a gente está falando sobre vender você está vendendo uma ideia, você está vendendo não só um produto, mas uma ideia, um serviço, o que você pode entregar para aquela empresa. Então, quem trabalha na empresa está se vendendo para o seu chefe, para o seu colega de trabalho. E resumindo, como é que é o passo a passo? Então, nós vamos ensinar aqui ao vivo o passo a passo de fazer network. Tudo bem, Carlos? Muito prazer. Meu nome é Sidney. Cara, um grande prazer te conhecer. O que você faz, Carlos? Você vai perguntar e eu tenho que responder? Tô perguntando, aí você... então tá bom. Eu pergunto, você não tem que responder, mas é natural que a pessoa responda. É um teste, mas ele tá ensinando a gente a fazer uma conexão. Bom, eu sou gerente de inteligência de mercado, então o meu negócio é entender mercado e ajudar as empresas a faturarem mais. Nossa, Carlos, que legal! E todo mundo tá querendo faturar mais, então o seu negócio deve estar muito próspero, não? No momento, estamos trabalhando para isso e cada vez mais crescer. Que bacana. Você sabe que são poucas as pessoas, acho que você é a primeira pessoa que eu vejo que faz isso, né? Que ajuda as pessoas, os negócios a prosperarem. Como é que é isso? E por que as pessoas não querem tanto se é algo tão bom? Porque às vezes as pessoas não sabem disso. O que eu tô fazendo aqui? Você entendeu ou não? Entendi. Você tá dando espaço para ele falar, ele se apresentar. Enquanto ele se apresenta, eu tô investigando a dor dele. Porque ele falou, então, tome em busca disso. Ele já me sinalizou que tem um problema. Eu falo, pô, se é um negócio tão bom e que você ajuda as pessoas, o que tá acontecendo? Por que as pessoas não querem ser ajudadas? Eu tô enxergando a dor dele, entendeu? Ao mesmo momento que eu crio conexão. E você fez essa conexão e você se colocou de uma forma humilde para ele falar do negócio dele, da experiência dele, sem ter uma comparação. São técnicas aqui. Até agora ele não vendeu nada, ele tá querendo entender da pessoa. Eu tô fazendo 2 movimentos. Eu tô me conectando com ele e ao mesmo tempo entendendo a dor dele. Então são os 2 primeiros passos da venda. Tá? O terceiro já falou assim, eu tenho um curso para isso? Não, eu não vou falar isso, mas eu quero entender, eu tô falando passo a passo. Lógico que aqui a gente tá meio que quebrando... Sim. Porque isso é um processo neurológico, é totalmente psicológico e ele não tá ligado nesse movimento, tá? Eu tô ajudando ele sem perceber, eu só tô sendo agradável e ele tá curtindo esse movimento, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tô travando ele porque porque, cara, ninguém fala da dor. Falou, qual os problemas do seu negócio? Que problema, mano? Quem é você, bem. né? Quem é você para eu expor os meus problemas, né? Porque você mexe no ego. Exatamente. Então o que eu tô fazendo? Eu tô conduzindo, eu tô com intencionalidade, mas eu tô sendo interessante para ele, porque eu tô escutando ele. Só tô fazendo pergunta para escutar e ele tá querendo falar. Porque é natural do ser humano, eu sei que todo mundo quer falar, então ele fala. Então, mas isso que você falou é legal, porque vamos voltar um pouquinho do começo, né? A gente tava falando sobre internet, né? Que vende, o pessoal vende curso, vende solução, vende um monte de coisa. Só que é um enlatado. E aquilo não necessariamente vai servir para a pessoa, porque ela precisa, primeiro, entender que ela tem uma necessidade, que ela tem um problema, confiar na pessoa, e aí depois ela vai comprar alguma coisa, ou ela vai fazer algum tipo de conexão. Não querer fazer essa ponte direta, né? Então, mas dentro do marketing digital, e aí do neuromarketing que vai trazer isso, primeira coisa, a pessoa gera muito conteúdo. E a pessoa já acha que conhece o outro. Só de ver aqueles cortezinho ali na internet, o cara acha, puta, que conexão que eu tenho com esse cara. Ali ele já confiou e criou conexão. Próximo passo é ele falar dos problemas que ele resolve. Entendeu? E aí, dentro desse contexto, pô, eu tenho esse problema. Ele reconhece que tem um problema. Então, o que o Carlos me falou? Pô, eu ajudo pessoas
Eu ajudo a potencializar os negócios. Mas eu tô buscando crescer mais. Então, quer dizer, então tem alguma coisa errada aí. Aí ele vai me falar. O porquê? Aí eu perguntei, o porquê que você acha que se é um negócio que você ajuda, as pessoas não tão... Pô, eu quero que você me ajude. O que tá acontecendo? Ele vai dar as respostas. Aí ele vai dar. Né? Você não tá chegando com respostas prontas. Sim. Ó, 4 formas de você resolver isso. De repente ele não precisa de 4, precisa de uma. Mas dentro do que ele vai falar, eu já sei a resposta. Eu já sei, porque cara, eu tenho produtos que solucionam esses problemas. Em regra geral, tá? O seu problema tá na sua comunicação. E a sua comunicação, ela tá ligada a um estado emocional seu. Então, no primeiro momento é técnica, é como eu me comunico. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. E no segundo momento, o que atrapalha essa ordem é a condição emocional. Então, 2 coisas que eu trabalho essencialmente nas pessoas que resolvem grande parte dos seus problemas. A primeira é inteligência emocional, para se conhecer e saber que o outro é um universo diferente do seu. Então, é ser líder. Ser líder de você mesmo. Começa porque a liderança do outro só vai vir quando você se conhece. Se você não se conhecer, você não vai ser líder de ninguém. E segundo, é alinhar a sua comunicação de uma maneira assertiva. Uma comunicação que tenha o princípio, o meio e o final. E aí vai funcionar as coisas. Então, quando alguém me relata que ele tem um produto maravilhoso, mas que por algum motivo não está conseguindo desenvolver, tem 2 problemas aí. Porque você concorda comigo que a parte de ferramentas e desenvolver negócios, se você não souber, você contrata alguém para fazer e tá tudo bem? Mas se você não desenvolver a liderança e se você não desenvolver comunicação, você não vai vender para ninguém. Nós falamos sobre isso no outro episódio. É engraçado como tá conectando, né? Essa série de marketing pessoal, ela tá muito conectada. Parece que as pessoas se falam, né? Parece que a gente já tinha combinado, né? Assim, ó, o que acontece? Você já viu falar de perfil comportamental? Qualquer ferramenta dentro das várias que existem, você vai ver que tem um número limitado de perfis. Dentro da numerologia, você tem um número limitado de perfil. Dentro do Enneagrama, você tem um número limitado de perfil. Dentro da metodologia diz que você tem um número limitado de perfil. Então, pessoas são pessoas, cara. Elas têm um padrão. Quando eu falo do poder da venda, a gente fala sobre a programação neurolinguística, que faz o cliente comprar. E aí eu tenho que entender do outro. E o outro funciona. Mas como é que você entende todo mundo? As pessoas têm um padrão. Aí ela mistura uma coisa com outra, mas tem um padrão. Eu sei que a pessoa tem ego, eu sei que a pessoa tem vaidade, eu sei que a pessoa tem vergonha. E assim, em regra geral, as pessoas têm padrões comportamentais. Quando você entende isso, funciona. Só que a gente quer entender todo mundo. A gente acha que entende todo mundo, mas não entende a si mesmo. Quem é você? No primeiro dia à noite, no controle, a gente já buga a pessoa. Porque ele fala, meu nome é isso, minha profissão é isso, mas ele não sabe quem é ele. Se eu tirar o nome, tirar o título, ele não sabe quem é ele. Não sabe pra onde vai, não sabe de onde veio, não sabe nada. Entendeu? Você sabe que... Contar uma história minha pessoal sobre isso. Dentro da minha casa, eu vivenciei isso quando eu era moleque. O meu pai trabalhava numa empresa e em determinado momento ele falou assim, eu cansei de ter o sobrenome da empresa. As pessoas só me reconhecem porque eu trabalho em tal empresa, porque eu tenho algo a oferecer. Então, assim, a partir do momento que ele quebrou isso, foi muito difícil para ele. Porque aí ele foi sozinho, só que ele tinha uma visão de executivo, né? Executivo da empresa tal, executivo... Quebrou esse sobrenome... Foi assim, uma dificuldade muito grande para começar do zero mesmo. Cara, né? Sabe quantos consultores já bateram na minha porta? Eu perdi a conta. O cara que ele é consultor, ele veio normalmente de um cargo de direção de uma grande empresa. Então ele era diretor da empresa X, PTO. Cara, todo mundo bate na porta, todo mundo bate continência, todo mundo ajuda. Não, que você é sensacional. Tudo mentira. Aí ele sai de lá, de diretor, e fala, vou me aposentar, vou virar consultor. Cara, ele enfrenta o maior desafio da vida dele. Ele entende que ele não sabe nada. Porque quando você vira consultor, você virou empresário. Verdade. Você primeiro tem que ser um empreendedor e depois você vira um empresário. Aí o caldo entorna. Então, foram centenas de pessoas que bateram na minha porta pedindo ajuda nesse sentido. Por quê? Porque, cara, ele não é nada.
guardar devidas... Eles Sim. se consideram um monte de coisa, mas no universo empresarial, cara, você precisa primeiro, você precisa se conhecer, se reconhecer, você precisa alinhar a sua comunicação e aí você vai fazer venda. E é por isso que as pessoas não entendem, porque a forma é diferente. Quando você está num cargo de diretor, as pessoas vão até você. A E gente te falou sobre fica isso no puxando o episódio, saco. né? Quando você vai pro mercado, cara, é a realidade dos fatos. Aí, se você não tiver uma liderança forte e não tiver uma comunicação forte, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Sidney, a gente já está caminhando para o final, né? Queria perguntar para você, as pessoas querem conhecer, achar o Sidney, como é que elas entram em contato com você? Vai no CAI, cara, que me acha. Hoje eu tô muito ligado em eventos, né? Graças a Deus estamos com a agenda grande. Esse mês a gente vai para Fortaleza, depois vamos para os Estados Unidos. Para achar o Kai? O CAI, nós temos vários eventos acontecendo. Vai no @CAI São Paulo, né? CAE, né? CAE. CAE. Mas a gente vai colocar na descrição dos vídeos Perfeito. e tudo mais, a gente vai colocar essa... @CAIClub.oficial. Aí vê lá, escolhe um evento que quer ir, tem vários. São vários polos, né? Vários polos, né? Alguns eu participo, eu não dou conta de ir em todos mais, mas estando no CAI, com certeza a gente vai estar lá junto, enfim, vai se conhecer. Os polos são grupos, né, em regiões que tem essas reuniões de networking, né, em vários lugares de São Paulo. São 11, né, atualmente. São 11, abrimos Sorocaba recentemente. Né? A gente vai mudar um pouco a dinâmica, a gente vai ter eventos só para atrair membros e evento mais intimista, que é só para sócios e um ou outro convidado de sócio. Então a gente está mudando um pouco da dinâmica para gerar mais valor, criar mais conexão e mais relacionamento para as pessoas, tá? E o meu Instagram é sidneymartins.oficial. Sidney com D mudo e I. Perfeito. Legal, foi muito bom, né? Muito bom, né? Eu tô Que aula, aprendendo né? demais. Que aula. Exatamente. E pessoal, se você gostou, chegou até aqui, peço que vocês deixem pra gente o seu like. Indique também para aquele amigo, né? Acho que a gente está falando de networking, então uma das formas de você gerar esse network é indicar bons conteúdos para os seus amigos e para os seus parceiros. Então faça isso, aproveite isso, faça isso agora. Lembrando que o próximo episódio é sobre autoconhecimento e desenvolvimento, então nós já falamos sobre comunicação, então não percam isso, sobre remuneração, falamos agora sobre networking e o próximo é sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento, coisas até que a gente comentou aqui hoje. Então, pessoal, agradeço demais a audiência de vocês e até o próximo episódio do Quadcast. Sim, muito obrigado. Gratidão, eu que agradeço, viu? Deus abençoe a todos, viu? E se precisar de ajuda, só falar comigo que minha função hoje principal é cuidar da vida alheia, viu? Obrigado. Obrigado. É isso.